por causa de tudo que Ele já começou a fazer em nós e através de nós. Mas, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. É logo depois de Josué. Não sei se te ajudei quando falei isso. Amém? Abrimos? Mas antes de lermos, quero pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a palavra, porque nós vamos passar por todo esse capítulo no decorrer da pregação. Mas eu tenho certeza que aqui presente não tem uma pessoa sequer que nunca tenha enfrentado uma batalha. A verdade é que aqui estão presentes pessoas que um dia enfrentaram, talvez hoje estejam enfrentando, ou no futuro irão enfrentar batalhas. Algumas batalhas mais simples, algumas batalhas talvez de um nível mediano, mas outras batalhas que a gente olha e pensa assim: essa aí é maior do que o sul. A verdade é que a vida é feita de batalhas. O povo de Deus também vive batalhas. A verdade é que de Gênesis a Apocalipse nós vemos o povo de Deus diante de batalhas. Mas nós também vemos que todas as vezes que eles eram obedientes ao Senhor, eles tinham vitória diante das batalhas. Mas todas as vezes que decidiam por viver um caminho diferente daquilo que o Senhor havia proposto, eles viviam derrotas na batalha. E apesar de nós sabermos que as batalhas fazem parte da nossa vida, eu também posso afirmar que muitos não conseguem vencer suas batalhas. E talvez, por causa disso até hoje, algumas áreas da sua vida ainda te deem uma sensação de derrota, uma sensação de estar incompleto, uma sensação de talvez se sentir completamente derrotado ou limitado para que essa questão possa mudar. Talvez você tenha entrado aqui enfrentando alguma batalha que te faça se esconder, que te faça se sentir talvez um pouco amedrontado, ou talvez até com a sensação de que essa derrota está por chegar e que você nunca vai conseguir vencer. E é por isso que nessa noite, eu creio que o Senhor tem uma palavra para a sua vida, que pode dividir a sua história entre um momento em que talvez você não tenha vencido muitas batalhas, para um momento em que o Deus que nunca perdeu uma batalha vai conduzir a sua vida a uma vitória extraordinária. Você está aí, querido? Mas o que são batalhas? Batalhas são combates entre dois exércitos, pelejas, lutas, esforços para vencer dificuldades, controvérsias, contendas. Na verdade, batalhas se resumem a dois lados que disputam entre si pela posição de vencedor. Só que essa posição só pode ser dada a um desses dois lados. Só que o problema é que muitas vezes nós não sabemos contra quem estamos batalhando. E nós, como povo de Deus, sabemos pelo apóstolo Paulo que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. E o próprio apóstolo Paulo, na carta que escreve à igreja em Éfeso, ele diz: olha, se vocês querem vencer essas batalhas, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A realidade é que muitas vezes não vencemos nossas batalhas, porque não sabemos contra quem estamos lutando, e por isso não temos as ferramentas certas. Agora você sabe também por que muitas vezes nós não vencemos as batalhas? Porque nós não sabemos escolher as batalhas que iremos lutar. Às vezes nós estamos lutando batalhas que Deus nunca nos chamou a lutar. Tem gente que vive batalha a cada segundo. Gente que fala assim: pastor, não leva o desaforo para casa, eu não baixo a cabeça para nada. Quando você vive assim, às vezes você pede uma pizza com calabresa por cima, com queijo por baixo, se vier ao contrário, é uma tragédia. Às vezes alguém faz uma piada sobre o seu time que foi rebaixado naquele ano, e aí a sua vida acaba, a sua amizade acaba. Às vezes você é mal atendido num lugar, isso não é tão incomum. Às vezes alguém diz que vai te ligar e você não recebe essa ligação nunca. E você acaba que deixa que a sua alegria, a sua paz seja roubada por causa disso.
nós estamos sendo sugados por causa de batalhas que Deus nunca nos chamou para batalhar. É uma verdade. Cada um de nossos dias vem com uma quantidade limitada de energia. E a produtividade desse dia depende de como nós investimos essa energia. Então, se nós investimos a nossa energia em batalhas inúteis, que não vão trazer nenhum retorno para a nossa vida, quando nós tivermos que batalhar de batalhas verdadeiras, nós vamos ter força, nós vamos ter energia para conseguir vencê-las. E por perdermos tempo com batalhas inúteis, às vezes a gente chega diante de uma grande batalha, uma batalha real, e a gente não tem força, a gente não tem sabedoria, a gente não tem mais energia para colocar à disposição. E é por isso que a primeira coisa que eu quero te dizer é que você precisa aprender a escolher as batalhas que você vai lutar, e para isso você precisa de sabedoria. Porque quando nós perdemos tempo com batalhas inúteis, nós não conseguimos dedicar o que precisamos àquelas batalhas que de fato são úteis para a nossa vida. E a verdade, queridos, é que nós temos alguém que se chama Espírito Santo, que é capaz de convencer qualquer pessoa de qualquer realidade que ele quiser, mas ainda vivemos como pessoas que querem mudar pessoas. O marido quer mudar a esposa quer mudar o marido, os pais querem mudar os filhos querem mudar os pais, todo mundo quer mudar a sogra. Só eu que não, né? Só eu penso. Às vezes o crente quer mudar o ímpio e nós queremos fazer um papel que não nos é competência fazer o papel de convencer. Toda a vida diz que é o Espírito Santo que convence o homem. Nós temos que entender isso e deixar ele batalhar as batalhas que são de competência dele e fazer com que nós de fato batalhemos aquilo que nós precisamos fazer. E se hoje você vive um desafio grande, uma batalha, talvez você tenha começado esse ano com essa batalha. Você está terminando ainda sem alcançar a vitória sobre essa batalha. Talvez dias, meses e anos sejam a realidade dessa batalha que você está sentindo no seu coração agora. Então é por isso que nessa noite eu creio que você pode sair daqui com as ferramentas certas para vencer todas as batalhas que você está enfrentando. E é por isso que eu quero ler esse texto que fala de uma batalha muito conhecida. E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham com enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Até aqui. Queridos, o livro de Juízes é um livro que tem relatos assustadores. Por que esses relatos são tão assustadores? Porque nós terminamos de ler o livro de Josué, que termina dizendo que o povo de Deus estava descansando, desfrutando das maravilhas da terra prometida. Deus havia livrado o povo israelita do Egito, e durante aproximadamente 40 anos ele os conduziu no deserto.
Só que no meio do deserto, Deus cuidou de todos os detalhes. Durante o dia, quando estava aquele calor do deserto, uma nuvem os protegia do calor. Durante a noite, no frio, na escuridão do deserto, uma coluna de fogo iluminava o caminho e os aquecia. Quando eles tinham fome, dos céus descia alimento. Quando eles tinham sede, até uma rocha era instrumento para que Deus fizesse sair água. As roupas dele não se estragavam. Em todo o tempo, Deus cuidou deles. E no final, Deus cumpriu o que havia prometido. Eles entraram na terra prometida e começaram a desfrutar da alegria, da presença de Deus e da vontade dele se cumprir. A verdade, querido, é que o povo de Deus, ele também passa por desertos, mas também é verdade que o Senhor está presente durante cada momento. Você crê nisso? Mas quando nós começamos a ler o livro de Juízes, a gente logo se depara com um contraste. Porque o povo que terminou o livro de Josué vivendo aquele momento precioso de fervor, de alegria, de uma espiritualidade, de proximidade com Deus, agora foi tomado por apatia. Apostasia ao invés de obediência, anarquia ao invés de lei e ordem. Deus havia tomado Israel para si no Monte Sinai. Ele havia determinado que a partir daquele momento Israel seria um reino de sacerdotes. Então não haveriam mais reis, ele seria o único rei. E o versículo 25 do capítulo 21, ele resume claramente o que significa o tempo dos juízes. E ele diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. A verdade, queridos, é que um povo que havia sido levantado para viver a bênção plena de Deus, estava vivendo um tempo de calamidade espiritual, moral e até mesmo política. E por que disso? Porque eles estavam entregues à idolatria. E a minha pergunta para você, talvez a primeira dessa noite, seja: será que eu estou falando de 2000 anos atrás, ou eu estou falando de uma realidade que talvez nós vivamos hoje? Será que nós temos vivido a plenitude da bênção de Deus, ou por causa de muitas questões dessa terra, isso tem sido roubado de nós, e por isso vivemos batalhas e batalhas que muitas vezes não vencemos? O que aconteceu foi que, por causa dessa nova fase do povo de Israel, durante 7 anos, como diz o texto, os povos midianitas, amalequitas e os povos do Oriente invadiam Israel todos os dias. Sabe o que acontecia? Israel começava a juntar um trigo para fazer um pão, e no dia seguinte esses povos vinham e roubavam tudo. Aqueles povos que não tinham o temor do Senhor, que não tinham a filiação do Senhor, eles tinham poder para reinar sobre o povo do Senhor. Então aquela cidade de Israel, que já era derribada, com seus muros destruídos, que não estava mais fortificada, vivia um tempo de humilhação, de saqueadores que tomavam o tempo todo tudo aquilo que era do povo de Deus. Israel estava sendo humilhado, envergonhado. Se o povo de Israel junta um pouco de trigo, eles já roubam tudo no dia seguinte. Então Israel começa a perceber o contraste. Eles começam a pensar assim: poxa, Deus não queria nos abençoar, o que está acontecendo? Então eles começam a clamar ao Senhor, como diz o texto. Na verdade, antes disso acontecer, o texto diz que eles estavam empobrecidos. Um povo que foi criado para enriquecer por causa da bênção de Deus, estava vivendo como um povo miserável. Então eles começam a clamar ao Senhor. Quando eles clamam ao Senhor, Deus levanta um profeta anônimo e ele diz: olha, vocês estão passando por isso por causa da idolatria. A idolatria está no meio de vocês, e por isso vocês saíram de debaixo da mão de Deus, e por isso seus inimigos estão prevalecendo. E depois Deus decide levantar o 5º juiz no reino de Israel, que era chamado Gideão. Ele chega para ele e fala: olha, eu quero te usar para conduzir o meu povo a uma grande vitória. Deixa eu te perguntar uma coisa: você está entendendo o que Deus quer falar com você nessa noite? Você está entendendo que essa batalha que você está vivendo pode ser até grande, mas diante do teu Deus não faz nem coxinha? Então Deus tem uma palavra para você, para que você possa sair daqui equipado, para nunca mais perder uma batalha. E é por isso que, através dessa palavra, eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos sobre como podemos decidir nessa noite vencer as nossas batalhas. Primeiro ensinamento: você precisa discernir a causa da batalha que está enfrentando. Eu vou repetir: você precisa discernir a causa da batalha que está enfrentando. Versículo 13: ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Queridos, a verdade é que Gideão não estava entendendo por que o sofrimento do seu povo. E ele começa a questionar a Deus. E ele pensou: será que Deus nos esqueceu? Ou será que Deus não é poderoso o suficiente para nos dar vitória contra os nossos inimigos? E a verdade é que aquele povo estava vivendo aquele momento porque a idolatria estava presente no meio deles. Deus havia dado uma ordem: vocês não devem adorar os deuses dos amorreus. Aliás, Deus já tinha dado uma ordem há muito tempo atrás, quando estabeleceu os mandamentos. Ele declarou que nós não devemos adorar outros deuses, e nem prestar adoração a imagens de escultura. E era isso que aquele povo estava fazendo. E talvez você diga assim: pastor, eu estou tentando entender a causa da minha batalha, mas eu não vivo a idolatria. Então essa não é a causa da batalha que eu estou vivendo. Será que não? O que é idolatria? Ação de cultuar ídolos, o culto que se faz aos ídolos, excesso de amor, admiração demonstrada de maneira exagerada para alguém ou para algo. Então a idolatria, ela pode se resumir como tomar decisões cujo objetivo é agradar ou não decepcionar alguém ou algo. Tem gente que não adora uma imagem, mas tem gente que adora o namorado ou a namorada. Tudo que faz para não desagradá-lo ou para não decepcioná-lo. Às vezes negligencia princípios da palavra, às vezes negocia os valores do reino de Deus simplesmente para agradar essa pessoa. Tem gente que o ídolo é o trabalho ou o dinheiro. Como assim, pastor? É o dinheiro e o trabalho que diz a hora que você chega em casa. É o dinheiro que diz quanto tempo você vai poder passar com o seu filho. É o dinheiro que diz quanto tempo você vai investir no seu casamento. É o dinheiro que diz se você vai poder ou não abrir a sua casa para liderar uma célula, ou vai poder ou não colocar os seus dons a serviço do Senhor nessa igreja ou na igreja que você faz parte. Às vezes, o seu ídolo pode ser o dinheiro, porque ele tem tomado o lugar do Senhor na sua vida. Você tem tempo para fazer dinheiro, você tem tempo para trabalhar, mas você não tem tempo para servir ao Senhor de todo o seu coração. Para alguns, e aí eu trago para a minha classe, para os pastores, o ídolo pode ser o ministério. Fazemos tudo pelo ministério, mas esquecemos que temos que fazer tudo por Deus. Visitamos, pregamos e pregamos, mas nosso tempo de oração com Deus, talvez às vezes seja negociado. Talvez a idolatria esteja presente em algumas dessas vertentes da sua vida. E deixa eu te perguntar, será que você consegue perceber agora aonde que Deus está na sua vida? Porque o grande erro do povo de Deus naquele momento foi que eles colocaram outras coisas na frente do plano de Deus para a vida deles. E por isso eles começaram a viver aquela batalha. Não entendemos o porquê de certas lutas que estamos vivendo. Algumas, senão muitas, são consequências de atitudes, palavras, decisões e relacionamentos que nunca fizeram parte do plano de Deus para as nossas vidas. Esquecemos ou distorcemos os princípios de Deus e por isso ficamos expostos às ações do inimigo de nossas almas. E ele só tem uma missão, que é matar, roubar e destruir tudo que faz parte da sua vida. E talvez você seja um servo de Deus e você diga: por que isso está acontecendo? Porque talvez você precise voltar aos dias do teu primeiro amor, aonde o Senhor era a prioridade na sua vida. Mas eu louvo o nome do Senhor porque você está aqui nessa noite, porque essa noite é dia de você recomeçar a tua relação com Deus. E talvez ser alguém que você nunca foi, simplesmente porque se entregou para a vontade dele na sua vida. Algumas batalhas, como algumas que eu ouço: pastor, minha batalha é com a balança. O irmão chegou: pastor, minha meta era perder 20 quilos esse ano. Aí cheguei no final do ano: e aí, irmão, como é que foi? Engordei 15. Eu falei: mas o que houve? A meta mudou? O que houve? Não, pastor, eu até me inscrevi na academia, fiz o plano anual, porque assim, né, não tem como faltar, tem que pagar todo ano, todo mês, né? Mas aí, eu precisei trabalhar mais, precisei fazer os investimentos, o dinheiro, eu precisei viajar e eu não consegui dedicar. E agora eu não estou só com 15 quilos a mais, eu tenho colesterol alto, triglicerídeos altos, enfim, tudo está alto na minha vida. Então, são princípios que a gente vai negociando. Nós tomamos decisões, mas não nos mantemos firmes diante delas. O outro irmão chegou para mim: pastor, estou com uma dívida de 12 mil reais. E eu falei: e aí, o que você está pensando em pagar? Como é que você está pensando em fazer para pagar? Ele: olha, eu já consegui juntar 4 mil. Eu
Eu falei, poxa, muito bom, você já tem 1/3 do valor. Ou seja, você pode dar um valor maior, negociar o restante, você vai conseguir pagar essa dívida. Depois de um tempo, outro irmão, e aí? E pastor, estou todo endividado, mas o que aconteceu? Você estava tão bem. Então, pastor, é que os irmãos chegaram e convidaram a gente para fazer uma viagem. Eu falei, foram para onde? Então, a gente fez um tour pela Europa, pela Austrália e pela Ásia. Eu falei, não, peraí, Europa, Austrália e Ásia é um ano só? Não, um ano só não, pastor, um mês só. Meu Deus do céu. E na semana anterior a gente passou lá na Argentina, que estava tendo encontro do G20. Então eu passei um tempo lá, mas o que vocês vão fazer na Argentina? Não, o Donald Trump estava lá, né? Aí eu fui ver se eu tirava uma foto com ele. Falei, então você tinha uma dívida de 12 mil reais, tinha conseguido juntar 4 mil. E aí você gastou muito mais do que era a sua dívida que você conseguiu juntar para fazer uma viagem. E agora você está pior do que você estava antes. Queridos, viagem é uma bênção. Mas tem momentos que podem ser maldições. Por quê? Porque estão no momento errado. Porque o investimento é errado para aquele momento. Então nós precisamos entender isso, porque muitos não têm sido firmes na decisão de viver a vontade de Deus e por isso continuam no mesmo lugar há meses e até mesmo anos. Teve um irmão que me perguntou assim, pastor, o tema da sua palavra sempre tem descida no início, né? Por que isso? Eu falei, por aquilo que Deus falou em Deuteronômio. Ele disse assim, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, decido que caminho vocês querem seguir. Vencer a batalha hoje é uma decisão que você pode tomar. Você pode decidir continuar sendo derrotado pelas batalhas e talvez passando por batalhas que não fazem parte da vontade de Deus para a sua vida. Ou você pode decidir hoje começar a vencer cada uma delas. Às vezes nós reclamamos, eu venho à igreja todo dia, vou à célula e mesmo assim meu casamento está acabando. A minha pergunta é, você tem buscado ajuda dos seus discipuladores, seus líderes, seus pastores? Você como esposa tem buscado ser uma mulher sábia que edifica o seu lar, ou talvez o desequilíbrio já tenha tomado conta da sua vida? Será que você como marido tem chegado em casa e dado um beijo na sua esposa, ou isso não acontece já há muito tempo? Às vezes você como esposa toma decisões sem nem sequer pedir a opinião dele. A família dele vai visitar você e você faz cara feia de insatisfação. São questões, queridos, que vão se somando e no final trazem destruição para a nossa vida. As batalhas do casamento começam quando não somos transparentes, sinceros e parceiros. E isso é abandonar os princípios da palavra de Deus. Isso é sair de debaixo da mão de Deus, da mão protetora e poderosa. Aliás, são 3 as áreas de atenção do inimigo contra o seu casamento. Sabe quais são? A comunicação, o dinheiro e o sexo. Se ele quiser tocar no teu casamento, ele entra por essas áreas. A comunicação, talvez vocês não consigam mais compartilhar o que precisam com o outro. Um fala, mas o outro não escuta. O outro fala, mas o outro não entende. Ou porque não quer entender, ou porque já está fechado. E assim, o inimigo começa a encontrar brechas para que ele possa entrar. O dinheiro, estava tudo bem enquanto tinha uma boa condição. Mas aconteceu de talvez se perder, ou uma questão que aconteceu, e não é vergonha nenhuma você enfrentar momentos difíceis na sua vida financeira. Mas aí por causa dessa questão, o casamento não é mais o mesmo. Porque o dinheiro tomou a frente, e o meu amor por ela ou por ele está subjugado à questão de eu ter ou não ter condições financeiras para fazer aquilo que eu quero fazer. E por último, o sexo. Às vezes, você está aí há 20 dias, 30, 2 meses sem ter a relação com o seu cônjuge. Não faça isso, querido. Não faça isso, e às vezes é porque vocês não conversam com o outro, não dizem o que o outro prefere, não dizem o que o outro espera, e a gente age baseado em algo que a gente pensa que o outro quer, e às vezes não é isso. E nós não nos comunicamos e não conversamos, e por isso não temos a alegria de uma vida sexual abençoada, e o sexo é uma bênção. Deus criou o sexo. A Bíblia diz que Ele fez Eva para Adão e Adão para Eva. O sexo do casamento é uma bênção. Mas quando você negligencia isso, ele pode se tornar uma maldição. Você está entendendo isso, filho? Isso é tão importante, isso é tão sério quanto o sexo fora do casamento. Nós precisamos entender isso. Não negocie, não dê espaço para que o inimigo possa entrar para destruir aquilo que Deus te capacitou para construir. Pastor, eu batizei, abri uma célula e pensei que tudo fosse avançar, mas não está acontecendo. A minha pergunta é, você tem caminhado junto com a sua liderança? Ou será que depois que você começou a sua célula, você também começou a sua carreira solo?
E aí ninguém mais pode dar opinião sobre o que precisa ser feito. Ir à igreja é uma bênção, querido. Mas se a palavra de Deus não tomar o nosso coração e as nossas atitudes, de nada valerá nós sentarmos no primeiro banco. Essa é a verdade. Às vezes, são batalhas que fazem parte da vida. Um dia a irmã chegou, pastor, o inimigo está furioso comigo. Falei, o que houve? Esse demônio chamado TCC, pastor. Falei, irmão, não é demônio não. TCC faz parte da vida. Quem quer concluir uma graduação tem que passar por essa fase. É uma batalha, mas você pode vencer. Deus vai te honrar, se entrega, você vai tirar um notão, e aí não vai precisar mais enfrentar essa batalha. Faz parte. E às vezes a gente fica sofrendo com umas coisas, espiritualizando tudo. A gente joga a bola descalço, aí vai, chuta o chão e arranca o quê? Tampão do dedo. Ah, o inimigo está alterando. Não é inimigo, querido. É o inimigo. Você jogou bola descalço, e eu não conheço uma pessoa que tenha jogado bola descalço que não aconteceu dele arrancar o tampão do dedo. As crianças de hoje não sabem o que é isso, né? Mas a minha geração ainda viveu um pouquinho disso. Então essa é a verdade. A geração de Lucas viveu muito disso, né? Então não é uma realidade. Então, queridos, a minha pergunta é: você conseguiu aí discernir a causa da batalha que você está vivendo? Será que ela é causada por um distanciamento da vontade de Deus? Será que ela é uma questão simples da vida, normal da vida? Sua batalha também pode ser uma provação. O que é provação? São desafios que Deus coloca no nosso caminho para nos fazer ir além. São oportunidades de aprovação. Deus só prova quem Ele quer aprovar. Então, pastor, eu estou enfrentando uma aprovação. Então, louve o nome do Senhor, porque Ele está querendo te aprovar e te levar para um novo nível. É assim que funciona no reino de Deus. E o que fazer diante da aprovação? Persevere e confie no Senhor. E quando você vencer, Deus vai te levar para um novo patamar. Então essa é a minha pergunta: qual é a causa da batalha que você está vivendo? Você conseguiu perceber? Porque assim nós vamos para o segundo ponto. O que é importante sobre a decisão de vencer as nossas batalhas? Você precisa entender que assim como foi com Gideão naquele momento, Deus está te chamando para vencer essa batalha hoje, porque Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Deus sabe muito bem o que Ele está te chamando a fazer. Olha o que está escrito nos versículos 11, 12, 14, 15 e 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um homem só. Queridos, Deus havia levantado um profeta para dizer que o povo estava vivendo aquela batalha por causa da idolatria. Depois Deus levantou Gideão para dizer: olha, eu tenho um caminho para você vencer essa batalha. Só que quando Deus chega para Gideão, o texto diz que ele está malhando trigo num tanque de prensar uvas. O que ele estava fazendo malhando trigo num tanque de prensar uvas? Ele estava se escondendo, porque ele sabia que se os midianitas soubessem que ele estava ali, eles iam roubar o alimento, talvez até agredi-lo, talvez até mesmo matá-lo. Então Gideão estava se escondendo. O medo do divórcio, do desemprego, do investimento equivocado, o medo de ir à consulta médica, de fazer uma cirurgia, o medo de fracassar novamente no ministério e tantas outras coisas podem estar te fazendo se esconder, o medo de perder até o pouco que você tem. Só que foi naquele momento que Deus chamou Gideão, no momento que ele menos esperava. E é nesse momento difícil da sua vida que Deus também está te chamando e dizendo que Ele é com você e que você vai vencer essa batalha. Será que você está malhando trigo num tanque de prensar uvas? Será que você está escondido nas lutas e nas batalhas da sua vida? Deus quer te dar vitória nessa noite. Só que a primeira reação de Gideão foi de questionar a preocupação de Deus com o povo. Depois ele questionou o poder de Deus para levar o povo. E depois ele questionou a sabedoria de Deus para escolher alguém tão insignificante quanto ele para uma obra tão grande, tão desafiadora. E o que aconteceu foi que Gideão começa a dizer assim para Deus: olha, Senhor,
o meu clã é o menor de Manassés, eu sou o menor da minha família, eu não sou ninguém, ninguém me conhece. Como é que o Senhor vai me usar para fazer algo tão relevante e tão diferenciado assim? Como é que isso pode acontecer? No versículo 14 tem uma expressão muito forte. Deus fala para ele assim: com a força que você tem, vai libertar o povo de Midian. O que significa com a força que você tem? Duas coisas. Deus vai te abençoar para vencer essa batalha, mas tem coisa que é você que vai ter que arregaçar as mangas e fazer. Tem questão que é você que vai ter que ir até lá. A bênção de Deus vai estar sobre a tua vida, mas é você que vai ter que ser o instrumento para que isso aconteça. Segundo lugar, o que significa com a força que você tem? Significa que aquilo que você tem em mãos hoje é suficiente para você vencer a batalha. Pastor, não tenho nada, então nada vai ser suficiente para você vencer essa batalha, porque Deus é com você. Só que essa palavra é tão forte que Deus vai relembrando isso a Gideão. Por exemplo, se a sua batalha é em um relacionamento, ao invés de dizer que o outro tem que mudar, determine o que você precisa mudar. Você pode escolher perdoar ou pedir perdão. Você pode escolher respeitar o espaço e o tempo do outro. Você pode refletir no que o outro pontua, que incomoda a ele e você, e assim talvez parar de fazer. Tem questões que estão nas nossas mãos para que sejam mudadas. E uma coisa que a gente vê muito é o outro dizendo: olha, o problema está nele, o problema do meu casamento está nela, o problema da minha família está no meu filho, o problema da minha casa está no meu marido, o problema da minha empresa está naquele funcionário, o problema do meu ministério está naquela pessoa que não se compromete. Não, querido, porque eu e você só somos responsáveis pela mudança dentro da gente. Então Deus está te dizendo nessa noite que você tem que mudar dentro de você, porque a mudança dentro de você vai ser instrumento para que o outro possa mudar. Você está entendendo isso? Isso é um pouco forte de ouvir, mas nós precisamos sempre reavaliar a nossa vida para que possamos definir se de fato nós temos feito tudo aquilo que precisamos fazer. Se o seu problema hoje é no seu ministério, talvez o que você possa fazer é orar mais, ler mais a palavra, jejuar, avançar para se capacitar. Todos os domingos nós temos a escola ministerial às 17 horas aqui. Aqui você aprende mais sobre a visão de Deus que está sobre essa igreja. Você aprende mais sobre a palavra de Deus e assim você pode se capacitar. Você que é líder de célula pode visitar membros presentes e afastados. Você pode discipular com mais qualidade, ajustar a sua célula. Talvez o seu problema seja financeiro, mas nas suas mãos está procurar alguém para te ajudar. Talvez o primeiro passo seja chegar hoje e fazer umas contas e ver o quanto entra e o quanto está saindo, porque esse é o primeiro passo diante de alguém que quer organizar suas finanças. E talvez depois você precise buscar ajuda com alguém. Se o seu problema é estagnação profissional, em suas mãos pode estar uma ideia que talvez você pense ser irrelevante, mas pode ser o pulo do gato para te levar para um novo nível. Olha a pergunta que eu tenho para você: será que no lugar que você está, você já é tudo que tem que ser, já tem tudo que tem que ter e já faz tudo que tem que fazer? Eu vou repetir para você anotar. Será que no lugar que você está hoje, você já é tudo que tem que ser, já tem tudo que tem que ter e já faz tudo que tem que fazer? Faça essa avaliação. Pare de pensar no outro. Pense que hoje é dia de você decidir começar a mudança em você, e essa mudança vai se estender à vida daqueles que caminham com você. Quem concorda diz amém. Amém. Talvez a sua batalha possa ser a sua sexualidade, que é descontrolada ou completamente distante do plano de Deus. Você precisa buscar ajuda. Você precisa tomar medidas drásticas para que você possa vencer. Você precisa rever com quem você tem andado, quem são as pessoas que te cercam. Porque você não vai vencer a pornografia colocando teu computador no quarto de empregada que ninguém vai lá. Você não vai vencer a masturbação fechando e trancando a porta do banheiro. Você não vai resistir em santidade até o casamento andando com gente que só vive a fornicação e propósitos distantes da vontade de Deus. Você precisa se juntar com pessoas que querem buscar a vontade de Deus, porque são essas pessoas que vão te abençoar. Sabe o que os estudos dizem sobre criação de novos hábitos? Que se você fizer a mesma coisa repetidamente por 21 dias seguidos, isso se torna um hábito. Então, se você repetir a mesma coisa por 21 dias seguidos, isso se torna um hábito. Hoje é que dia? 9 de dezembro. Isso quer dizer que faltam 22 dias
para esse ano se concluir. Ah, pastor, mas a gente vai deixar para começar depois do carnaval a mudança. Não, esse é o problema. Sabe qual é o melhor dia para começar a mudança? É hoje. É quando você decide mudar. Então, por que você não faz um compromisso com Deus que nos próximos 21 dias você vai orar todo dia? Você vai acordar mais cedo para passar tempo em oração com Deus. Você vai orar 30, 40 minutos. Porque você não faz um propósito com Deus que você vai ler por 21 dias seguidos a palavra dele. Você não faz o propósito de Deus com Deus que você vai fazer atividade física nos próximos 21 dias, vai fazer uma dieta balanceada. Queridos, nas suas mãos está o poder da mudança, porque Deus sempre quis abençoar as mudanças que Ele quer fazer na sua vida. Você está entendendo isso? Aliás, hoje é dia da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor por essa santa palavra. Mas essa santa palavra tem sido substituída por tantas coisas na nossa vida. Mas aqui tem resposta para todas as perguntas que nós fazemos. E para tudo aquilo que a gente precisa de direção na nossa vida. Em segundo lugar, o que significa, o que Deus queria falar com Gideão naquele momento? Deus começa a dizer para ele: olha, Gideão, você é um poderoso guerreiro. E Gideão começa a revelar a identidade que os outros têm dele e a identidade que ele mesmo tem de si. E ele fala: Senhor, o meu clã é o menor de Manassés, eu sou o menor da minha família, eu não posso fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. Gideão se sentiu um derrotado, um fracassado e sem esperança alguma de mudança. Sabe por que algumas batalhas não são vencidas na minha e na sua vida? Porque nós não conseguimos nos ver como Deus nos vê. Nós só conseguimos nos ver como os outros nos veem. E muitas vezes nós tomamos isso como identidade para a nossa vida. As pessoas falam que você é desorganizado, que você não é inteligente, que você começa as coisas mas não termina, que você não respeita ninguém, que você é desobediente, que você fala alto, que você fala baixo. Nós vamos tomando rótulos que as pessoas vão colocando na nossa vida, mas só tem um rótulo que Deus está colocando sobre a tua vida hoje, que você é um poderoso guerreiro. E que as batalhas da sua vida vão ser superadas, porque o Senhor será com você. Mas para isso, você precisa saber que é importante você se enxergar como Deus te vê. E quando Deus começa a chamar Gideão de poderoso guerreiro, ele se chama de o menor de todos. Deus diz que estará com ele diz que não estará preparado. Você se chama de fraco, Deus te diz que enquanto você é fraco, é aí que você é forte. Você se chama de escravo, Deus te chama de filho. Você só fala do seu passado, Deus só fala do seu futuro. Você fala que muita coisa na sua vida começou de maneira errada. Deus fala: ei, por que você não começa diferente, começa certo hoje? São essas as palavras que Deus fala de Gênesis, Apocalipse para mim e para a sua vida. Muitas vezes nós temos assumido os rótulos que as pessoas colocam e temos esquecido que o plano de Deus é nos fazer filhos amados, que têm herança nessa terra e herança na era que há de vir. Por que nessa noite você não decide recomeçar baseado na visão de Deus sobre a sua vida? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você ainda está aí, querido? Amém. Sabe por quê? Quando Deus chamou Gideão, Deus não estava sendo imprudente. E quando Deus diz que vai te dar vitória, Ele não está sendo imprudente. Ele não está te prometendo algo que Ele não vai conseguir cumprir. Ele está dizendo isso porque Ele sabe que se você estiver nas mãos dEle, você é imparável e nada pode te abalar. Olha o que A.W. Tozer uma vez escreveu: todos os atos de Deus são realizados na mais perfeita sabedoria, primeiramente para a sua glória, e depois para o bem supremo do maior número de pessoas, pelo maior período viável. Deus tem propósito em tudo que Ele convida eu e você a fazer. Pastor, mas você não tem noção da batalha que eu estou vivendo. Não tem como, pastor. Ele já disse que não volta para casa. Meu filho já disse que vai viver escravo das drogas. Ele já disse que não tem como recomeçar o meu ministério. Não tem como eu passar essa prova. Não tem como eu mudar essa realidade. Olha o que Deus disse para Abraão, que era esposo de Sara, que era estéril e não podia ter filhos. Ele disse: olha, vocês vão ter filhos. E Abraão disse: Senhor, não é possível. Eu já tenho 80 anos. E aí Deus fala para ele: vem cá, existe alguma coisa impossível para mim? É a mesma coisa que Deus te fala nessa noite. Existe alguma coisa impossível para mim? Não importa a batalha que você está vivendo, nas minhas mãos você é mais do que vencedor. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Decida crer nessa palavra, querido, em nome de Jesus.
Mas em terceiro lugar, se eu quero decidir nessa noite vencer as batalhas da minha vida, o que é que eu preciso fazer? A decisão de vencer suas batalhas vai te levar a entender que você vai ter que reconstruir o altar. Vai ser necessário reconstruir o altar. E para isso eu quero ler os versículos 25 a 32 do mesmo capítulo. Você está com sua Bíblia aberta, né? Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal discute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Queridos, Gideão era de uma família idólatra. Eles eram adoradores de Baal e da deusa Azerá. Eu não posso afirmar que Gideão também era um idólatra, mas eu posso talvez entender que seja muito claro que talvez ele fosse, porque naquela época a influência dos pais sobre os filhos era muito maior do que é hoje. Na verdade ela era praticamente plena, então era possível que ele fosse, mas eu não posso afirmar isso. E Deus chega para ele e fala: é o seguinte, Gideão, a tua família e esse povo aí, eles são adoradores de Baal. Mas eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você vá lá no altar que foi consagrado a Baal, você quebre esse altar, você destrua esse altar, e do lado tem um poste que representa a adoração a Deus Azerá. Eu quero que você corte a madeira desse poste. E sabe o que você vai fazer depois? Você vai lá na fazenda do teu pai e você vai pegar o segundo novilho, aquele maravilhoso, aquele redondinho, aquele bonitinho, e você vai trazer para o altar. Você vai queimar aquela madeira que você cortou da deusa Azerá e você vai transformar em lenha e você vai oferecer o holocausto a mim. Você vai levantar um novo altar. Agora o altar não é mais a Baal, o altar é ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Imagina Gideão, filho de uma família adoradora daqueles deuses, e refém de um povo também adorador daqueles deuses, fazer uma coisa como essa. O que o texto diz? Que ele teve medo. E aí ele fez isso de noite. E ele chamou 10 servos e falou: vou fazer de noite aqui porque pode dar problema. E ele fez de noite. E o que aconteceu? Logo de manhã, alguns homens da cidade foram lá e viram que o altar estava destruído e foi reconstruído um novo altar. E aí eles começaram a perguntar: quem é que fez isso? E talvez algum daqueles 10 servos conseguiram segurar o segredo. E contaram para ele que havia sido Gideão. E ele chegou para Joás, o pai de Gideão, e falou assim: vem cá, traz seu filho aqui para fora porque ele tem que morrer. Porque ele destruiu o altar que nós fizemos a Baal. E aí o pai de Gideão, que era um idólatra, chegou para ele e falou assim: vem cá, se Baal fosse Deus mesmo, ele tinha se defendido. Então, se vocês querem matar Gideão, vocês não vão fazer isso não. A verdade é, se vocês quiserem continuar adorando a Baal, vocês vão morrer pela manhã, porque Baal não tem poder, o Deus de Israel tem poder. O que aconteceu ali, querido, é que em primeiro lugar, Gideão até obedeceu a Deus, mas ele não teve tanta fé assim, porque ele fez escondido. E uma coisa que eu tenho para te dizer nessa noite é que é importante você entender que cada princípio que Deus te chama a fazer, você pode confiar que isso vai ser bênção para a sua vida.
E Gideão decidiu obedecer, mas obedecer de uma maneira diferenciada. A verdade, queridos, é que se nessa noite você decidir crer e obedecer a Deus de todo o seu coração, o altar de Baal, o poste da deusa Azerá, a iminência do divórcio, o descontrole financeiro, o insucesso no seu ministério, suas dívidas financeiras, talvez a sua empresa estagnada, vão ter que se curvar diante do Deus de Israel. Sabe por quê? Porque Ele nunca perdeu uma batalha. E se Ele te chama para fazer, é garantia de vitória. E sabe o que foi interessante também? Eu imagino que Gideão ficou bem preocupado como o pai dele ia reagir. Só que o pai dele se converteu naquele momento, através da coragem e da ousadia do filho dele. Essa palavra também serve para você que talvez ainda não tenha conseguido afirmar publicamente a sua fé em Jesus, porque talvez a sua família seja de um caminho religioso há muitas gerações, e você tem medo de chegar em casa e dizer que Jesus é Senhor da tua vida agora. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Você não precisa ter medo não. Dê o seu passo de fé, porque assim como Deus alcançou não só Gideão, como a família dele, Deus também há de alcançar todos aqueles que te cercam, simplesmente porque vai honrar o teu passo de fé. Você crê nisso? Então sai do muro nessa noite e vai viver o plano de Deus para a sua vida, e se prepare, porque Ele vai te surpreender. Talvez Gideão tenha tido um pouco de medo também do próprio Deus Baal. Ficou com um pouco de medo. Será que eu vou conseguir destruir? Será que eu vou conseguir alcançar aquilo que Deus me chamou para fazer? Querido, você não precisa ter medo. Pastor, será que eu vou me entregar e eu vou conseguir superar essa luta com o alcoolismo? Eu vou conseguir superar essa compulsão financeira ou sexual? Queridos, não se preocupa com isso não, porque Deus vai ser com você. A gente tem mais medo do pecado do que convicção do poder de Deus. A gente vive preocupado com quando a gente vai cair. E a vida com Deus não é sobre quantas vezes nós caímos, mas sim sobre sempre nos levantarmos. Porque nós temos um Deus que nunca nos julga, nunca nos condena. Ele simplesmente estende a mão e fala: você quer recomeçar hoje? Hoje, para a glória do nome do nosso Deus, 18 vidas desceram as águas batismais e nasceram de novo, agora do Espírito, da vontade, da presença de Deus. Mas não fizeram isso porque são perfeitas, não. Não fizeram isso porque não vão errar mais. Fizeram isso porque entenderam que em Jesus nós não somos marcados pelos nossos erros, mas nós somos marcados pelo acerto que Ele fez naquela cruz há 2000 anos atrás. E é isso que eu e você precisamos entender essa noite. O que Deus pediu para Gideão naquele momento era loucura. E talvez Ele esteja te pedindo uma loucura nessa noite. Talvez para vencer essa batalha, Deus diga que você tem que fazer uma loucura. E para vencer a sua batalha, talvez seja necessário. Agora você consegue perceber uma coisa? Eu praticamente não falei dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente que estavam saqueando aquela terra. Você sabe por quê? Porque a principal batalha que você vive hoje, precisa vencer, não é a restauração do seu casamento, não é a quitação das suas dívidas, não é a sua enfermidade, não é uma vida profissional estagnada. A primeira batalha que você precisa vencer é na sua relação com Deus. Gideão, para vencer aquela batalha, teve que restaurar o altar. E você, para vencer a sua batalha, o primeiro passo é restaurar o altar. É você tirar da sua vida o que não faz parte do plano de Deus e trazê-lo para o centro da tua vida, da tua história nessa terra. E a minha pergunta é: como é que está a sua vida com Deus? Será que Deus é uma Bíblia que fica aberta na nossa casa no Salmo 23 e a gente lê de vez em quando? Será que Deus é alguém que a gente se lembra no musical de Natal, quando a gente vai numa igreja? Será que Deus é alguém que a gente se lembra na Páscoa, um dia que todo mundo lembra, ou alguns lembram quando não confundem o sentido daquele dia com chocolate? Como é que está a tua relação com Deus? Se você pudesse avaliar hoje a sua relação, ela seria quente, morna ou fria? Toda a superficialidade é vulnerável. E nós precisamos nos aprofundar, mergulhar na vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mergulhe na vontade de Deus e se prepare, porque Ele vai te surpreender. Restaurar o altar é você fazer uma faxina nos seus pensamentos, fazer uma faxina nos seus relacionamentos, nas palavras que saem da sua boca, nas suas atitudes e em tudo que faz parte da sua vida. Mas talvez isso comece na sua casa. Para restaurar o altar, você vai ter que destruir os ídolos da sua vida. O que é que tem tomado o lugar de Deus na sua vida?
Agora, a atitude de fé de Gideão levou ele a ser chamado por um novo nome. Você vê que aqueles homens que queriam matá-lo começaram a chamar ele de Jerubaal, que significa que Baal discute com ele, porque ele derrubou o seu altar. Queridos, vencer a sua batalha, baseado no que Deus quer que você faça, pode te dar uma nova identidade. Se até hoje essa identidade foi uma identidade diferente daquilo que você gostaria, a partir de hoje ela pode ser uma identidade de poderoso guerreiro, de alguém que Deus reina, que Deus habita e que Deus dá vitória. E para encerrar, se eu quero decidir nessa noite vencer as minhas batalhas, eu preciso entender que a vitória é por fé e o nome do Senhor que será glorificado. Abre no capítulo 7, por favor. Versículo 1 a 8. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe de mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberam a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Versículo 16. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Quando as 300 trombetas soaram, versículo 22, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Naquele momento, Deus falou para Gideão: vem cá, está na hora de você montar um exército. Gideão começa a percorrer o povo e ele consegue levantar 32.000 homens. Era bastante gente. Só que aquele exército inimigo era composto por pelo menos 135.000 homens. Era muita gente. Mas com a estratégia certa, talvez eles até conseguissem a vitória. Mas Deus chega para ele e fala o seguinte: se vocês vencerem dessa maneira, vocês vão achar que foi pela força de vocês. Então eu quero provar que sou eu que tenho poder para dar vitória sobre os seus inimigos. Então ele fala: olha, é o seguinte, pergunta para esses 32.000 aí se tem alguém que está com medo. E Gideão chega para eles e pergunta: vem cá, tem alguém com medo aí? 22.000 homens estavam com medo. Ele falou: então, vai embora. Dizem que ele estava com a camisa do Botafogo. Não sei se era verdade. Isso aí é. E foram embora. Dos 32.000 ficaram 10.000 homens. E aí Gideão, achando que agora ia começar a batalha, Deus fala para ele: vem cá, tem gente demais aí. Você vai fazer o seguinte: manda esse exército beber água. Aqueles que se ajoelharem e beberem água olhando para baixo, sem ficar em vigia, em sentinela, esse aí não serve para o exército, você manda eles embora. Agora, quem beber água que nem um cachorro, só agachar um pouquinho, pegar a água, botar na boca, em posição de sentinela, esses aí estão prontos para a batalha. Quantos foram? Apenas 300. 300 para enfrentar 135.000 homens. Aí Deus falou: agora sim, eu posso dizer que essa vitória vai dar glória ao meu nome. Sabe o que foi interessante? Que a gente dá muito desculpa para não vencer as nossas batalhas. Nós falamos que não conseguimos, que não temos capacidade, que não temos força, que não temos sabedoria. Enquanto o tempo todo Deus está dizendo: vem cá, você tem força, você tem capacidade, mas além disso, se eu for com você, é impossível você ser derrotado. E sabe o que foi interessante também? Gideão, que era um covarde,
que estava se escondendo, depois que ele se abriu para as ferramentas que Deus tinha para ele vencer a batalha, sabe aonde que ele chegou? Ele não venceu só aqueles 135 mil homens, não. Ele foi elevado à galeria seleta dos heróis da fé, que está lá em Hebreus 11. Você sabia disso? Um cara covarde agora estava na galeria onde estava Abraão, Moisés, grandes homens de Deus. Hebreus 11, 32, 34. Que imaginei, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Um homem que tinha sido um grande covarde, pela decisão de vencer a batalha com as ferramentas certas, foi chamado um dia de um herói da fé e hoje ele inspira a mim e a sua vida. A minha pergunta para você é muito simples nessa noite. Você decide vencer suas batalhas? Só que existe um primeiro passo que tem que ser dado. Porque, como eu disse, a primeira ferramenta que eu preciso trazer para a minha vida é um altar reconstruído. É um altar onde Deus é adorado, onde Deus é o governador, é o Senhor. Sabe qual a primeira batalha que você talvez precise vencer nessa noite? Seja a batalha de entregar a tua vida para o governo e para o senhorinho de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Cristo Jesus. A Bíblia diz que as suas boas obras são maravilhosas. A Bíblia diz que o seu dinheiro é tremendo, que os seus diplomas, meu Deus, que coisa linda. Mas só tem um caminho que te leva a Deus. E o nome dele é Jesus. É a pessoa do Filho de Deus. E para você começar e dar o primeiro passo para vencer suas batalhas, o primeiro passo é começar essa nova vida com Jesus sendo o Senhor da tua história. Você quer fazer isso nesse momento? Eu quero pedir para que você feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você.